Dia desses eu vi um padre famoso proibir que na sua igreja, e inclusive aconselhar que nas igrejas católicas do Brasil se proibisse de tocar músicas evangélicas, músicas protestantes, porque isso era um absurdo, teria que ser só música católica para valorizar as músicas católicas, apostólicas, romanas e seus músicos e etc., como se isso fosse uma defesa dos músicos, dos artistas católicos. É como se essa decisão partisse de uma defesa dos artistas católicos, né? Quando na realidade por trás disso há na realidade uma intolerância religiosa, há a prática do dogmatismo, há a prática do fundamentalismo, ou seja, só presta o meu, só presta o católico apostólico romano. Outro não é de Deus, outro não é religião oficial, outro aqui não toca. Na realidade, e era isso que queria ser dito, mas para não ficar de uma maneira então explícita de intolerância, né, que pode pegar mal, e de uma maneira explícita de fundamentalismo religioso, então, não porque nós queremos valorizar os nossos artistas católicos. Uma desculpa que não tem nada a ver, porque hoje em dia tem músicas maravilhosas, bonitas, que podem ser tocadas em qualquer ambiente, independente dela ter sido composta e dela ser inicialmente de um meio evangélico, católico, espírita, budista, hinduísta, etc. Qual o problema disso? No Centro Espírita Além do Horizonte, que eu coordenei, que eu fui presidente durante alguns anos, né? Lá eu sempre tive uma cabeça aberta. E olhe que eu não tinha ainda tido uma expansão consciencial como tenho hoje. Ali eu era mais novo, menos experiente, ainda é, bem menos experiente sobre algumas questões e com menos conhecimento do que hoje. Mesmo assim, a verdade é, eu já fazia isso no centro espírita. Eu levei no centro espírita um babalorixá, representante do candomblé, para fazer uma palestra lá, mostrando todas as questões históricas, as questões afro-brasileiras, a importância da vida na perspectiva do candomblé. Eu levei um Hare Krishna, sacerdote Hare Krishna, para ele dar no mínimo umas 4 palestras lá, no centro espírita, lá na cidade onde eu fiz isso, onde eu fundei e dirigi esse centro espírita. Isso eu tenho certeza que entrou para a história como o primeiro caso e único até hoje, primeiro e único, de que um centro espírita recebeu um babalorixá para fazer uma palestra e um Hare Krishna para fazer não só uma, mas se eu não me engano foram 3 ou 4 palestras no mínimo, 3 ou 4 que ele fez lá. Então isso tornou-se algo diferenciado, né? Realmente eu entrei para a história na cidade como o único espaço espírita que abriu portas até hoje para isso. Foi o primeiro e único até hoje que abriu portas para uma palestra inteira de 1 hora de um babalorixá falando sobre as questões do candomblé, de um Hare Krishna falando sobre a visão religiosa Hare Krishna. Pois isso é uma coisa que realmente eu tive essa abertura como presidente do Centro Espírita. E lá no Centro Espírita tocava tudo que é música que fosse elevada, claro. Claro que num local onde você busca introspecção, elevação espiritual, expansão da consciência,
você não vai estar tocando lá brega, você não vai estar tocando lá músicas de baixo nível, né, frequencial e de letra, não. Claro que você não vai estar tocando lá arrocha, funk proibidão, né, entre outras questões aí e aberrações que são chamadas de música, não. Mas você tem, inclusive na MPB, na música popular brasileira, muitas letras e muitas músicas que são uma verdadeira prece, uma verdadeira oração, ou que trazem mensagens edificantes, mensagens profundas de espiritualidade, de conexão com Deus, de conexão com o transcendente. Então, veja, a falta de visão de muitos líderes religiosos, sacerdotes, a visão tacanha deles, fazem com que eles não consigam enxergar além muros e continuem até hoje com essa política de que a religião oficial de Deus é a minha, a religião oficial de Jesus é a minha, a religião oficial do mundo é a minha, e não abre portas e não abre perspectivas, não é? Então isso é uma coisa assim impressionante, como no século XXI tem isso. Até porque hoje em dia, por exemplo, no caso do padre que está proibindo músicas protestantes na sua igreja, é uma grande tolice, porque não adianta ele proibir, e dizem que tudo que é proibido é mais gostoso, né? Então, primeiro ele proíbe, mas os fiéis podem não ouvir dentro da igreja, mas fora da igreja, nas suas casas, eu tenho certeza que se começar a tocar uma música evangélica protestante bonita, agradável aos ouvidos dele, ninguém vai desligar o rádio, nem vai mudar de estação, nem vai desligar a TV, de jeito nenhum. Pelo contrário, vai cantar, vai seguir aquela música, até porque qual é o problema de ser tocado na Igreja Católica músicas protestantes, que tem um nível bonito, elevado, como, por sinal, eu até abro um parênteses para dizer que, na minha opinião, é, é, as músicas mais bonitas de teor religioso ou espiritual, hoje em dia são compostas no Brasil, no meio evangélico protestante. É onde tem, na minha visão, os melhores compositores e artistas atualmente no quesito espiritualidade, religião, no meio protestante e evangélico, onde tem os melhores cantores e compositores, cantoras, cantores, compositores hoje em dia, já de alguns anos para cá, e que tem músicas muito bonitas, músicas belíssimas, músicas que eu escuto, que eu às vezes coloco para ouvir. E qual é o problema disso? Eu, por exemplo, hoje em dia não sou um homem religioso, mas eu sou um homem espiritualizado. E as letras dessas canções e a melodia não fala exatamente da defesa da religião A, B, C, D ou E. Fala sobre uma conexão com a espiritualidade, uma conexão com Deus, uma vivência espiritual. Por que que eu, por exemplo, não posso ouvir? Por que que você que está vendo o vídeo não pode ouvir? Ou seja, nós hoje em dia não vestimos a camisa da religião A, B, C, D ou F como um time de futebol. Nós não fazemos parte de nenhuma religião. Mas isso não significa dizer que a gente não possa ouvir, por exemplo, canções que são denominadas canções protestantes, ou canções que são denominadas católicas, ou canções budistas, mantras hinduístas, budistas, Hare Krishnas. Qual o problema disso? Nenhum. Não há problema nenhum. Tudo que possa nos elevar, expandir nossa consciência, nos conectar a Deus. Qual o problema da gente ouvir, da gente se conectar àquilo, né? Cânticos e toques xamânicos, umbandistas, músicas da Umbanda, né? Eu ouço os toques, os cânticos, todas aquelas músicas que se referem aos orixás, caboclos, caboclas, ou seja, tudo isso. Qual é o problema de eu ouvir ou de você ouvir
Eu sou aberto, sou universalista. Eu vivo uma espiritualidade livre, totalmente livre. Eu posso ouvir tudo que eu quiser. Eu posso ouvir tudo que eu quiser. Eu posso hoje fazer uma meditação baseada numa prática xamânica. Eu posso amanhã fazer uma meditação numa prática hinduísta, numa prática budista. Eu posso ouvir uma canção para me acalmar, que venha do Oriente. E depois eu posso ouvir uma música do Padre Zezinho, que por sinal tem músicas muito bonitas do Padre Zezinho, né? Por exemplo, eu posso depois ouvir uma música de uma banda evangélica protestante, como por exemplo a Voz da Verdade. É uma banda que eu gosto. Tem músicas assim muito fortes, muito bonitas. Inclusive, uma delas foi muito forte em um momento da minha vida. Ela representou bastante, né? Tem o pastor Marco Antônio, né? Também tem músicas. O pastor Marco Antônio tem músicas também muito bonitas. Por aí vai. Eu conheci um massagista abençoado por Deus, que me ajudou muito num período que eu estava com erisipela bolhosa, e ele saía com a Kombi ouvindo o pastor Marco Antônio. E ele era médium sem saber que era médium, né? E na hora das massagens dele, ele sempre estava acompanhado. A força, a energia positiva e a tamanha fé dele fazia com que ele andasse acompanhado. E ele era instrumento de cura, como foi instrumento de cura, de auxílio para mim. Então, analise que os seres humanos se apegam às picuinhas, se apegam às questões superficiais e não aprofundam e não mergulham no profundo, não é? Pois é. Qual é o problema, por exemplo? Qual é o problema de eu ouvir um ponto que muitas vezes as pessoas vulgarmente dizem um ponto de macumba? Na realidade não deve ser chamado assim. Um ponto de candomblé ou um ponto da Umbanda, qual é o problema de ouvir? Né? Eu sempre ouvi músicas ligadas à Umbanda, por exemplo, pontos maravilhosos que nos energizam, músicas xamânicas maravilhosas que nos conectam, nos reconectam com a mata, com a natureza. Então, precisamos realmente expandir demais a consciência. Estamos no século XXI. Não se admite mais uma mosca aqui perturbando. Não se admite mais, por exemplo, tamanha intolerância religiosa, tamanha discriminação religiosa. Não se admite práticas ortodoxas, práticas dogmáticas fundamentalistas como essa. Aqui na igreja só toca música católica. Qual é o problema? Eu já vi várias igrejas católicas tocando músicas protestantes. Aqui, vizinho aqui onde eu moro, tem uma igreja católica que toca várias músicas protestantes. Tem até um frei aí famoso na TV que, que é também fundamentalista em alguns aspectos, mas que na hora da música eu já vi ele tocar várias músicas protestantes, várias músicas evangélicas, músicas bonitas. E qual é o problema de tocar? Nenhum. Nenhum. E qual é a diferença que na letra, por exemplo, vai ter? Nenhuma. A letra fala de Deus, fala de Jesus, fala de conexão, fala de transcendência, fala de oração, fala de fé, fala de prece. Então, qual é o problema? Se a música for espírita, for católica, for protestante, que divisão idiota e desnecessária é essa? Não é? Só reforça práticas fundamentalistas e práticas ditatoriais, sem nenhum fundamento. Então você aí que está dentro de uma caixa ainda, procure refletir sobre isso. Quais são as direções, as diretrizes, os comandos do teu padre, da tua igreja? Aí o que é que ele diz? Será que o padre que você segue, ele está determinando coisas coerentes, coisas que realmente façam sentido? Será que o pastor está fazendo isso também? Será que o líder espírita, o dirigente espírita está fazendo isso também? O palestrante espírita está fazendo isso também? Eu já, na época que eu me lembro, no centro espírita que eu coordenava, a gente tocava músicas da MPB,
músicas gerais, algumas músicas que eram ligadas ao Oriente, outras que tinham uma vertente mais xamânica. Lá nós tocávamos também pontos do candomblé, da Umbanda. Qual é o problema de ter essa perspectiva universalista, de ter essa perspectiva abrangente, profunda, não é? Já há muitos centros espíritas que eu conheço proibiam, de certa forma, às vezes não explicitamente, mas internamente, proibiam de ser tocado qualquer tipo de música popular brasileira. Por exemplo, se você quisesse colocar uma música de Caetano Veloso, Gilberto Gil, de Djavan, um exemplo, uma música de Beto Guedes, por exemplo, tem umas músicas muito bonitas, de teor espiritualista, por exemplo, eu até recomendo Beto Guedes, tem músicas que podem muito bem ser tocadas. Gonzaguinha tem músicas que podem muito bem ser tocadas. Gilberto Gil, Roberto Carlos. Qual é o problema de ser tocado uma música popular brasileira que tem uma letra profunda, transcendente, que tenha um teor espiritual de ser tocado dentro de um centro espírita? Mas hoje, até hoje em dia, muitos dirigentes espíritas não permitem, são contra. Lá dentro só pode tocar Quanta Luz. Todo mundo conhece aquela música Quanta Luz, né? Quanta luz, quanta luz. É até bonita a música, mas ela tornou-se às vezes chata de ser tão repetitiva, e no meio espírita só poder tocar também essas músicas que estão dentro do que eles dizem do doutrinariamente correto, né? Tem essa coisa do doutrinariamente correto, ou seja, é uma doutrinação, é realmente colocar na cabeça das pessoas que o certo é só isso, ou que o certo é só aquilo, que a pessoa tem que andar assim e não pode se abrir a outros aspectos, a outras ideias, a outras perspectivas. É exatamente isso. Coisa interessante, por exemplo, na cidade de Salvador, né? Todo turista que vai a Salvador é convidado a ir à Igreja do Bonfim. Quase todo mundo, para não dizer a totalidade das pessoas que vão conhecer Salvador pela primeira vez, vão à Igreja do Bonfim, sendo católicos ou não. Ou seja, Salvador, ela fica ali bem no coração do Brasil, e é uma cidade que realmente representa essa visão aberta, profunda. Por isso que eu amo muito Salvador. Ela tem essa perspectiva muito universalista, com muita naturalidade, não é? Até algumas pessoas dizem que fulano ou ciclano é de religião baiana, ou seja, é de todo lugar. Vai para a Igreja do Bonfim na segunda, vai na terça para o candomblé, vai na quarta para o terreiro da Umbanda, vai na quinta para o centro espírita. E qual é o problema de fazer tudo isso? Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Pois é. Simples assim, a pessoa é livre, tem o direito de fazer o que quiser, como também tem o direito de não ir a lugar nenhum. Mas, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando você vai à Bahia pela primeira vez, todo mundo vai lhe dizer, vai à Igreja do Bonfim, vai conhecer a Igreja do Bonfim. Aí vai um monte de espírita lá, tira foto, né? Vai um monte de gente protestante, vai, tira foto. Ah, mas se fosse pelo politicamente, doutrinariamente correto, então estava errado. Por que você vai na igreja? Não é para ir para a igreja. Eu já vi muito espírita dizendo para você não ir para a igreja. Eu já vi muito católico dizendo para não ir no centro espírita. Não vá no centro espírita não, que é coisa do demônio, do diabo, do satanás. Isso não vale de jeito nenhum. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Quando você visita Salvador, inevitavelmente você vai querer conhecer a Igreja do Bonfim. Inevitavelmente você vai querer conhecer as raízes afro-brasileiras, você vai querer ir ao Pelourinho, você vai querer sentir a batida do Olodum, você vai querer, como eu fui, aos ensaios dos filhos de Gandhi, algo maravilhoso. Você pode querer ir em algum terreiro. Eu fui à Federação Espírita da Bahia algumas vezes, participei de estudos lá. Eu fui ao Centro Espírita Harmonia, dirigido por um amigo. Fui lá por 2 vezes. Então, qual é o problema disso? As pessoas mesmo criam barreiras, trincheiras, por pensamentos engessados, retrógrados, dogmáticos e fundamentalistas. E nós possamos pensar sobre isso.
porque hoje em dia não se admite mais, de maneira nenhuma, visões tão tacanhas, tão pequenas sobre a realidade da vida, sobre as oportunidades que cada ser humano tem de se abrir para, de conhecer de tudo um pouco e de vivenciar a sua vida do jeito que preferir, sem estar preso a nenhuma caixa. E quando nós expandimos consciência e nos vemos como seres que não fazemos parte de nenhuma religião, eu não sou de nenhuma religião, isso é muito bom, porque dá essa tranquilidade. Eu não estou preso a nada, não estou preso a rótulos, não estou preso a dogmas, não estou preso a ser estigmatizado como isso, como aquilo, não estou preso a dizer que pequei, eu errei, ou cometi um erro por ter feito isso ou feito aquilo. Não carrego culpas, não carrego imposições amedrontadoras e vivo bem melhor. Essa é a nossa proposta. O que não significa dizer que nós não possamos ouvir uma música que seja católica, espírita, evangélica. Qual é o problema? Hinduísta, budista, xamânica, umbandista. Podemos ouvir de tudo. Podemos eventualmente, se recebermos um convite, frequentar, ir a um terreiro ou ir a uma missa. Não é uma coisa que eu queira. Eu não sinto vontade nenhuma de ir para lugar nenhum. Mas se de repente eu receber um convite, até para fazer uma palestra, ou um convite de ir por uma questão social ou uma questão de amizade, ir a uma missa ou ir a um culto ou ir a um terreiro, eu posso ir. Qual é o problema de eu ir? Eu tenho o direito de ir. Tenho o direito de ir e de estar em qualquer lugar, como tenho o direito de não ir para lugar nenhum. É isso que o ser que vive uma espiritualidade livre tem. O direito, que é até um direito constitucional de ir e vir, como também o direito de, se não quiser ir, não vá. Não é? Esse é o direito que nós temos. E, portanto, não sermos de nenhuma caixa e vivenciarmos a nossa espiritualidade aonde nós estivermos, compreendendo que, primeiro, o nosso corpo é o templo para o espírito. Temos um templo interior aqui e podemos fazer da nossa casa também, em algum local de nossa casa ou de nosso trabalho, um local dedicado às nossas orações, meditações, fazer o nosso templo. O nosso templo pode ser em nossa casa, pode ser em qualquer local que você queira destinar para isso. Os Rosa Cruzes, por exemplo, utilizam-se de uma prática muito interessante chamada de Sanctum Celestial. O Sanctum Celestial, ou seja, a Catedral da Alma. Eles escolhem um espaço em suas casas para profundas orações e meditações. Acendem uma vela, deixam um ambiente bem asserenado, bem tranquilo, meia luz, aquela coisa bem introspectiva, bem meditativa, e fazem desse espaço o seu Sanctum Celestial, a sua Catedral da Alma, para fazer o processo de meditação do Sanctum Celestial, de subir a escada de Ra, por exemplo, e se conectar ao transcendente. É algo muito belo, muito bonito. Em outro momento eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui. Então, você tem a sua liberdade. Não abra mão de viver a espiritualidade livre e consciente, podendo fazer do seu quarto, da sua sala, de um espaçozinho de sua casa, como esse que eu estou aqui, o meu Sanctum Celestial, meu espaço de oração, meditação, conexão, onde eu gravo os vídeos, onde eu faço as lives, e onde eu faço aqui, tenho a minha proteção espiritual, tenho a minha egrégora e as minhas conexões. É isso. Um grande abraço para você. Deixa o like
Não esquece o like, por favor. Inscreva-se no canal. Dá uma olhada sempre aqui nas descrições do vídeo para você colaborar com o canal. Deixa o like e se inscreve, por favor, tá? E dá a tua opinião aí. Fala um pouco sobre esse tema também. Um grande abraço.